Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre função quadrática, ou seja, função do segundo grau, porque ela tem uma equação do segundo grau, conforme nós podemos ver aqui. Então esta função aqui, que é o y ou f de x, é igual a x2 menos 6x mais 8, onde nós achamos aqui os valores de x, atribuímos alguns valores para x e colocamos no lugar do x aqui na equação, né, e fazemos os cálculos, onde colocamos o 1 ali, nós vamos ter o valor 3, se colocarmos o 2 aqui no lugar do x, encontraremos o valor 0, o 3 aí vai dar menos 1, o 4, no caso vai dar 0 também, e o 5 vai dar 3. Isso, então aqui formamos os pares ordenados. Né? Então vamos ver, 1 e 3, 1 de x com 3 de y, 1, 2, 3, aqui na linha dos y. Então formamos aqui 1 de x com 3 de y. E o 2 de x, 2 com 0 de y, então fica aqui na própria linha. 3 de x com menos 1 de y, aqui está o menos 1, e marcamos o ponto. 4 de x com 0 de y. 5 de x, e aí marcamos o 3 de y, nesta mesma altura aqui. Isso, e agora vamos então traçar a parábola da função, que vem justamente aqui, Isso aí, um pouquinho torto aqui, né? Então, aqui nós vimos uma parábola, né? E tem um ponto mínimo aqui no 3, o vértice, né? Então nós vemos que o 3 aqui está bem no centro, né? Onde temos aqui uma linha de simetria, né? Dividindo a parábola. Então vimos assim que o conjunto, o domínio é o próprio R, que colocamos os valores aqui de R. Já a imagem, né? Nós podemos observar que a função ela vai daqui para cima, de menos 1, tudo para cima. Ou seja, a imagem é y pertence a R, tal que o y é maior ou igual a menos 1. Este é o conjunto imagem, né? Maior ou igual porque o 1 também se inclui, né? Faz parte aqui do y, da função. Então a função é justamente os valores de y, ok? Isso aqui é a função. E notamos que esses valores, eles vêm até aqui embaixo, né? Então, quando a gente nota que os valores de x aqui, ele vem trazendo até chegar no 2, né? Então está acima do eixo dos y, ou seja, são valores positivos. Passou do 2, aí a função ela passa a ter valores negativos aqui abaixo, né? Aí depois passou do 4, ela volta acima do eixo do x, ela volta a ser positiva. Notaram? Então os valores são assim, né? Quando está na linha do eixo do x, a função é nula. Então, para x, né? No caso, vamos colocar da seguinte maneira. A função, né? Ela é positiva quando nós temos valores, tá, menores do que 2, Então, quando x é, no caso, menor do que 2 e quando x é maior do que 4. E a função, ela é negativa, negativa quando? Quando o x for maior do que 2, né? E menor do que 4. E quando x for menor do que 4. Né? Então ela é negativa. Então nós podemos observar justamente aí, né, no caso dessa função. E vimos essa parábola assim, para cima, né? Por quê? Porque o a é igual a 1, aqui, Então o a é maior do que 0, por isso
essa boca, podemos dizer assim, essa abertura da parábola é para cima, a concavidade. Okay? Vamos ver agora o segundo exemplo. Adiantamos aqui os pares ordenados. Vamos colocar então, menos 2 de x está aqui com 0 de y. Né? Menos 1 de x com 3 de y. Ou seja, aqui está o 3. 0 de x com 4 de y. Aqui está o 4. E 1 de x com 3 de y. E 2 de x, aqui está o 2, com 0 de y. Então, a parábola aqui vai ser da seguinte maneira. Ela vai assim até o 4 e depois ela retorna, né, descendo. Então, aqui nós observamos o conjunto do domínio pode ser todo o conjunto R. Já o conjunto imagem, né, nós observamos que quais são os valores de y. É daqui do 4 para baixo. Só, não vai acima do 4. Então a imagem é y pertence a R, tal que o y é menor ou igual a 4. Notaram? Então esse é o conjunto imagem. E a função ela é positiva quando? Quando que ela está acima do eixo do x, ou seja, quando que ela tem valores positivos para y. Então a função positiva, ela está então na parte de cima aqui, ó, quando ela passa do menos 2, aí ela tem esses valores aqui positivos, né? Aí quando ela chega no 4, ela desce, depois do 4 ela passa a ter valores cá embaixo, né? Então ela é positiva para x o quê? Para x maior que menos 2 e x, né, menor que 4. E ela, no caso, vai ser uma função negativa quando? Quando o x for o quê? Ó, está aqui, ó, antes do 2, ó, ela está abaixo da linha do x. Ou seja, temos valores negativos do eixo dos y, né, antes do 2 e depois do 4. Então, para x, né, menor que menos 2 e x maior que 4. E ela é nula, né, quando ela é a função, quando y é igual, quando x é igual a menos 2 e x é igual a 4. Aí a função é nula. Ok? Vamos ver então mais alguns exemplos. Muito bem, aí está, né? F de x igual a x2 menos 6x mais 9. Então aqui já temos adiantado os valores de x e de y, né? E vamos ver então no gráfico como se comporta esta função. Então, ela fica assim. Vem aqui até o 3 e depois continua subindo. Tá? Então assim, o 3 aqui é o vértice, ou seja, o ponto mínimo aqui desta função. Então sabemos que a abertura é para cima, por quê? Porque o A é maior do que 0. Né? E tem apenas um ponto aqui. Por que tem apenas um ponto? Porque o delta, ó, B2 menos 4AC, o delta calculando ele é igual a 0. Então quando o delta é igual a 0, só temos então um ponto aqui no x, um valor para x, que é justamente este aqui, o vértice da função. E como calculamos o vértice da função? Para acharmos o valor de x, nós temos a seguinte fórmula, menos b sobre 2a. Então o vértice, o valor de x é isso. Então você pega o menos b, ou seja, no caso 6, né? Que é menos 6, então fica 6 sobre 2 vezes 1, então 6 sobre 2, 3. Então está aí o valor dx, né, que é o vértice. Agora, como achamos o valor de y? O vértice do valor de y, ou seja, o yv é igual a menos delta sobre 4a. Então, quem é o delta?
0. Então, 0 sobre 4 vezes 1 sobre 4, né? É 0. Então, o valor de x é 0. Ok? Então, vimos aí esta função e notamos que ela é toda positiva. Só ela é nula aqui no 3. Então, para x igual a 3, né? Então a função ela é igual a 0. Ela é nula. Já para x, no caso diferente de 3, então a função y vai ser sempre positiva, maior do que 0, porque está toda acima do eixo do x. Ok? Muito bem. Vamos agora à outra seguinte aqui. Então aqui temos os valores de x, as coordenadas, os pontos. A função ela se comporta assim. Ela vai subindo até aqui, e daqui ela tem um vértice e desce. Nota que ela está abaixo do eixo do x. Então, nós podemos observar o vértice aqui que é 1 de x e menos 1 de y. Ou seja, só fazer o cálculo. Ó. Menos b sobre 2a, ou seja, menos 2 sobre 2 vezes a. Ó, menos 2 sobre 2 vezes a, ou seja, sobre menos 2. Então, é 1. O valor de x é 1. E o valor de y é menos delta sobre 4a. O delta, nós observamos que o delta aqui ele é menos 4. Então, menos delta seria menos 4, seria o próprio 4. Sobre 4a, o a é negativo, então dá menos 4. Então, isso dá menos 1. Assim que nós calculamos as coordenadas do vértice. Então, é muito importante conhecer esta fórmula aqui para saber as coordenadas do vértice, o x e o y. Ok? Muito bem. E observamos nessa daqui que, visto que o delta é menor que 0, então não existe raízes reais. Então não toca no eixo do x. Não existe valor aqui do x na função, né, que toque nele aqui. Ou seja, que se iguala a 0. Então não tem y igual a 0. O y é todo, né, abaixo de 0. Então a função é toda negativa. Então podemos dizer que qualquer que seja o valor de x, né, então a função y ela vai ser sempre negativa, menor do que 0. Ok? Então observamos esse sinal aqui de negativo porque está abaixo da linha do x. E essa daqui é toda positiva porque ela está acima, né, do eixo do x. Então chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, se foi realmente útil para você, dê um like aí. E se ainda não está inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo.